Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 18 de artes. A nossa aula de hoje a gente vai abordar um pouquinho sobre mosaico, tá? Mosaico, para os objetivos de hoje, a gente vai conhecer a arte do mosaico e também um pouquinho da sua história, identificar e também produzir um mosaico. Mas vamos, né? O que realmente é um mosaico? Mosaico é possivelmente uma palavra de origem grega, que significa mosaikon, uma obra de musas. Embora a técnica seja antiga, milenar, foi utilizada há muitos anos, ela é um embutido de pequenas peças, que são as tesselas, de pedra ou de outros materiais, como plástico, a areia, pedacinhos de papel, conchas, formando determinados desenhos. O objetivo do desenho é preencher algum tipo de plano, geralmente o piso ou também uma parede. É onde a gente mais encontra, né, um exemplo de mosaico. O mosaico também, ele é uma modalidade de arte decorativa milenar que nos remete à antiguidade greco-romana. Quando teve o seu apogeu, né, o seu ponto alto, a sua elaboração foram utilizados diversos tipos de materiais. Então, nós temos aqui um exemplo de um detalhe de um piso, né, em mosaico romano, que foi encontrado em Alexandria. Então, foram utilizados ali, ele tem uns contornos em preto, vermelho, branco. Tem a arte ali que ele forma uma flor no meio, uma flor na lateral. Então ele tem uma diversidade de desenho, mas a gente sabe que ele foi colocado pecinha por pecinha. Então imagina só o trabalho de fazer um detalhe de um piso assim em mosaico. A técnica de arte musiva, ela consiste na colocação de tesselas, como eu já falei anteriormente, que são os pequenos fragmentos de pedra, como o mármore e também o granito, que são moldados com um tijolinho, né? E martelina. Pedras semi-preciosas, pastilhas de vidro, seixos e outros materiais sobre qualquer superfície. Nos dias de hoje, o mosaico ele ressurgiu, despertando um grande interesse, sendo cada vez mais utilizado artisticamente na decoração de ambientes e também interiores, né? Ambientes interiores e também exteriores. Então, a arte do mosaico, ela é uma arte decorativa, obviamente, ela também chama muito atenção, além de ser um pouquinho trabalhosa, mas o resultado final sempre fica incrível dos mosaicos. Pelo menos eu gosto muito e aprecio muito essa arte. Nós vamos conferir alguns exemplos também de mosaicos, tá? E também tem mosaico bem pertinho aqui em São Bento do Sul, que eu acho que vocês vão saber aonde vai ter, tá bom? Então nós temos aqui um exemplo, os temas que eram explorados pelos artistas, eles compunham arte musiva na antiguidade. Eram cenas também cotidianas, geralmente eram cenas sagradas, da guerra, da história, mitológicas e também paisagens, tá? Então aqui a gente tem uma arte em mosaico. Ali também parece os pedacinhos, também é uma arte que é um navio. Sagradas, porque eles pintavam a questão das religiões, tanto cristãs, que é o que predomina na antiguidade. E nós também temos mais um outro exemplo também de uma capela
que também tem a arte com o mosaico e também tem uma capela revestida por mosaico. Então pensa só no trabalho de fazer uma capela, colocar as tesselas, os nossos pequenos quadradinhos, um do lado do outro, até formar uma figura, até formar um desenho. Então nós temos aqui esse exemplo e do lado também essa capela que também é revestida no formato de mosaico. No Brasil, grandes artistas plásticos também utilizaram essa técnica de tesselas que expressavam a sua arte. Então, o Burle Marx, ele é o mais conhecido mosaicista brasileiro. E é dele a criação da logotipo internacional do calçadão lá de Copacabana, um calçadão que ele é muito famoso e fica no Rio de Janeiro. As paisagens, ele refez os desenhos originais, que eram dos calceteiros portugueses. E com a ampliação do calçamento, ele manteve o paralelismo com as ondas do mar, que foram implementados na reforma lá em 1929, pelos calceteiros que já eram habilitados aqui no Brasil. Então, lá em Copacabana, a gente tem o famoso, o calçadão de Copacabana, ele é conhecido mundialmente. E ele tem umas formas que lembram, no caso, as ondas do mar, né? Porque a gente sabe que tem uma praia ali perto. Então, tem esse desenho que é um mosaico, e ele reflete ali as ondas do calçadão de Copacabana, do Burle Marx. Então, ele forma as ondas tanto no preto, como também no branco, e cada uma das pecinhas, elas se encaixam e formam esse mosaico maravilhoso que a gente tem no Rio de Janeiro. É um dos mais conhecidos também mundialmente. O Burle, ele também projetava mosaicos abstratos para os seus jardins. Lá em 1991, ele participou de uma exposição de jardins em Nova York e um deles, no caso, era uma composição de 2,4 por 5 metros e que era formado por 1.325 azulejos que ficou suspenso ao longo, né, da estufa das palmeiras, cercado também por orquídeas e cores variadas. Então aí na telinha de vocês conseguem ver que é um mosaico, porém ele não tem formas definidas, então ele é um mosaico abstrato. Mas é muito bonito também, né? A arte que ele se propôs a fazer desse mosaico. E agora, não é bem um desafio, mas nós vamos fixar essa aula. E como a gente aprendeu um pouquinho mais sobre o mosaico, vocês aí em casa, vocês vão produzir um mosaico. Então, vocês vão precisar do quê? De uma folha sulfite branca, pedaços de papel colorido. Caso você não tenha papel colorido em casa, você pode utilizar mesmo as revistas ou jornais. Só que o importante é você recortar ele bem certinho, várias formas, quadradinhos, que vai ser as nossas tesselas, tá bom? Vai utilizar a tesoura sem ponta, de preferência, cola e muita criatividade para essa aula. Eu falei lá no início que nós temos um exemplo aqui em São Bento do Sul, de mosaico, que está bem perto, seria ali na praça, que a gente tem no nosso calçamento. O calçamento também, né? Ele tem arte, que seria o mosaico, uma pedrinha colocada do lado da outra. Então, a gente também tem um mosaico que é bem pertinho e que fica aqui na nossa cidade, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu espero que a produção de vocês seja muito linda, bem criativa. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço!